Muito bom dia! Começamos aqui hoje mais uma live da Essenza, esse espaço maravilhoso, né, que é focado em trazer soluções de bem-estar, de desenvolvimento pessoal. São várias atividades terapêuticas, né, que existem aqui na Essenza. Então, estou muito feliz de conduzir essa live aqui hoje, desse espaço tão incrível, né, criado pela nossa querida amiga Williane Andreoli. Beijo, Willy, beijo no coração. E estou com uma alegria imensa de começar essa conversa aqui hoje sobre um assunto tão importante nesse momento que a gente está vivendo. Estava conversando aqui com a Giane, antes de começar a live, o quão importante é a gente trazer esse assunto, né? E a gente compartilhar. O silêncio, a gente ficar sozinho com isso, talvez não ajude no processo. Então, estou aqui com a querida psicóloga Giane Borba, que está com esse desafio aí de falar de um assunto tão complexo, que tem tanta coisa para ser falado, mas que ela vai focar aqui em trazer algumas questões hoje que podem ajudar quem está vivenciando esse processo. Então, bom dia, Giane, muito bom estar aqui contigo. Bom dia, Paula. Bom dia a vocês que estão entrando aqui na sala, né? Entrando e vão assistir depois, no decorrer da semana. Também é uma alegria estar aqui, né? Fazer parte dessa equipe, né? Essenza, tenho muito orgulho de dizer isso. Sempre agradeço ao Willy por essa oportunidade, né, que ela nos dá. E uma delícia falar com você, porque eu também sou sua seguidora e somos colegas e é muito bom, né, estar aqui conversando com você. É um desafio mesmo, né? Eu acho que eu nunca falei sobre um tema tão difícil como esse, né? Nunca, né? E avaliando isso, já houveram temas difíceis, mas esse é muito difícil. Então, é um desafio. Eu espero que as pessoas que estiverem entrando aqui ajudem, perguntem, compartilhem, converse, porque na verdade é uma conversa, né? Eu venho aqui não como uma especialista em luto, né? Eu venho aqui como alguém que já viveu, que está vivendo o luto. Então, para ficar até mais fácil essa conversa, né? Não vou trazer teoria, não vou trazer nada muito complicado, eu quero trazer aqui vivência. Que a gente possa compartilhar a vivência, só isso. Muito legal, Giane. E assim, imagino que é um passo delicado, né? Como você é psicóloga, mas como você está compartilhando esse momento aqui muito mais como o teu CPF, né? A pessoa que está vivenciando um processo de luto, e acho que sim, essa troca pode ajudar a aquecer um pouquinho o coração, né? Então, quero convidar todo mundo que estiver participando aí da live, apesar de a gente ter organizado um mini roteirinho aqui, por favor, compartilhem suas dúvidas, compartilhem, né, situações que de repente vocês, né, querem compartilhar, querem trazer aqui para a gente, caminhos que vocês encontraram, sugestões, enfim. Vamos realmente seguir nessa co-construção aqui desse momento tão especial. Bom dia para a William, a Amada, que está aí com a gente, a Michelle, a Ana Paula, e vamos começar. Então, Jane, queria começar te perguntando por que a gente falou isso no comecinho, mas por que é tão importante a gente falar, nesse momento principalmente, sobre o luto? Por que é importante trazer esse assunto? A gente precisa lembrar que hoje nós temos 479 mil mortes, né, no nosso país. Muitas pessoas morreram em razão do Covid e outras morreram em razão de um infarto, de um problema renal, de um problema de câncer, de um AVC, né, que foi o motivo da morte do meu marido. Faz 10 meses que ele faleceu. Então, muitas pessoas vivenciaram a questão da morte esse ano. Perderam pessoas muito amadas, muito queridas, e estão sofrendo. Tem uma dor
aí, né? Por que falar disso, né? Porque a gente vive um momento de distanciamento social, né? A gente está muito distante das pessoas. E eu preciso de um lugar para lidar com essa dor. Porque se olhar para a história, para a nossa cultura, sempre que morre alguém, as pessoas vêm até você, elas te pegam no colo, elas acompanham o ritual do velório, do enterro, e te acompanham em orações nas suas casas, em reuniões, ficam do teu lado, ficam mais presentes, e hoje a gente não consegue fazer isso. Né? É muito limitado, as pessoas não conseguem estar perto de quem está sofrendo. E muitas vezes as pessoas vivenciam o luto sozinhas. E aí, qual é a ferramenta que a gente tem? É a fala. Nós precisamos falar disso. E esse aqui é um espaço que nós mais usamos hoje. Né? Eu passo o dia inteiro, às vezes, no computador, na frente do computador, na frente do celular, porque eu trabalho com o celular e eu converso com os meus amigos pelo celular. Né? Então, é a forma que a gente encontra de falar das nossas dores. Então, falar do luto é dar sentido, dar lugar para essa dor, para que eu consiga lidar com ela de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais... Maneira fácil não existe. Uma maneira melhor, adequada, não sei, né? E que seja possível viver isso, né? Passar por esse momento, que é uma passagem, também é um processo, e poder tocar a vida, né? Poder seguir em frente, porque a pessoa morreu, mas eu não posso morrer junto, né? Eu tenho uma vida para seguir, para tocar. Então, sim, é muito importante falar nesse momento, porque acho que todas as famílias estão vivendo isso. Acho não. Nós temos a certeza, né, que todas as famílias estão vivendo por um familiar, por um amigo, alguém especial, alguém que sempre perdeu alguém. Né? Então, é o momento de falar, sim, disso. Né? Nós temos também famílias que dizem assim, não vamos falar de nós, não vamos falar de... Não querem ir velório, não querem enfrentar essa dor, não gostam de falar disso. Né? Mas quem vive isso, acaba guardando uma dor, se não falada hoje, mais tarde ela vai voltar, ela vai pedir para que você fale dela, de alguma forma, seja no seu corpo, ela vai aparecer em dores, em problemas físicos, emocionais, enfim, ela vai aparecer, então é preciso lidar. É uma passagem, um período da nossa vida, né, a morte, e que a gente na nossa cultura não existe essa cultura de falar. E talvez esse momento seja um momento que pede essa nossa mudança de comportamento. Sim, se falamos do nascimento, falamos da vida, do tempo que a gente vive, precisamos falar da morte. Hoje, especificamente, nós vamos falar do luto, porque é um processo vivido por conta da morte. E aí eu penso que é o primeiro passo. Nós podemos desenvolver muitos temas relacionados a esse período, à morte, e, consequentemente, à vida, enfim. E, Jane, assim, da forma como você traz a fala, ela se torna, inclusive, uma parte super importante do processo de cura, né, dessa dor tão forte. E como você trouxe, né, a gente está tão isolado, então o contato já está meio difícil, né, as pessoas que estavam acostumadas a se ver, a se conectar, já existe, a gente percebe já uma retração, né, as pessoas estão se isolando de fato, mesmo tendo a internet, enfim, as pessoas estão se isolando mais.
E aí, muitas vezes, a pessoa que está passando por esse luto também não quer ficar, né? Ai, não vou incomodar, não vou, né? Ficar trazendo isso o tempo todo. E quem está do outro lado fica de repente pensando, putz, não vou ficar falando, puxando isso com a pessoa, ela já está passando por um momento difícil, vou ficar cutucando, vou ficar puxando o assunto. Então, lógico que para tudo tem equilíbrio e a gente precisa ter uma sensibilidade, né, do quanto avançar ou não, isso é importante, mas a fala de fato faz parte do processo de cura. Isso, exatamente. E aí você fala disso, dessa é uma reação, um comportamento que nós temos, né? De não querer falar sobre isso e também não falar para o outro, né? Deixar. Ah, vamos deixar ele viver a sua dor, então não toca no assunto. Né? Isso causa um distanciamento entre as pessoas. Nós já estamos vivendo um distanciamento social. Nós não temos abraço, nós não temos beijo, não temos colo, né? Não temos carinho. É tudo virtual ou pelo olhar. Com isso, se eu não olhar e aí não enfrentar essa questão, eu vou me distanciar emocionalmente, que é o que muitas pessoas fazem. Não vou mexer nessa questão, não vou fazê-la chorar, não vou. E aí acaba também deixando de dar apoio, de falar alguma coisa para ela, dizer, não, eu estou aqui, né? Usa meu ombro, mesmo que virtual, fala comigo, fala o que você está sentindo. Eu sou solidária à sua dor, eu estou tentando entender, eu acolho a sua dor, né? Eu não te julgo. E essa aproximação emocional, ela é muito importante para quem está vivendo isso. Então, para você que talvez não tenha perdido ninguém da sua família, você possa fazer isso. Ao invés de ficar falando assim, não chore, isso vai passar. Olha, são 400 pessoas que morreram, você está chorando por uma pessoa só. Algumas pessoas falam isso. E não, pode ter 500 pessoas, 900 mil, milhões de pessoas morrendo, mas você perdeu uma pessoa da sua família, aquela pessoa é o 100%. Aquela pessoa é a pessoa que você ama, é a pessoa que você queria estar ter por perto sempre. E não interessa se ela é um filho, um pai, uma mãe, um marido, ela é a pessoa que você ama. E não interessa se você tem 1 aninho, 2 aninhos, 50 anos, 90 anos. É a pessoa que você ama. Então, aquela é o 100%. Você precisa, sim, validar aquilo. E o outro, cuidar para não falar besteira. Né? Não falar que, não, isso vai passar. Vai passar. Mas, nesse momento, precisa viver essa dor. Porque quem está vivendo a dor é que sabe. Né? Quando eu perdi meu marido, então, né, eu tenho muitos amigos e graças, né, uma vida construída e a gente cultivou e assim, né, teve de presente muitos amigos. E as pessoas, apesar do distanciamento, elas achavam uma maneira de estar perto. E isso que foi muito lindo, assim, sabe? E deu sentido a muita coisa na minha vida, porque não podia estar. Então, elas mandavam mensagem, elas mandavam um mimo, me mandavam um bilhete, passavam aqui na frente da minha casa, paravam no portão e davam um tchau, um beijo. Coisa Isso, simples, né? simples, mas que aproximou, sabe? Que emocionalmente eu me senti amparada, me senti cuidada, né? Claro, houve aquelas que falaram um monte de coisas que eu tive que filtrar, que eu tive que, né? Mas a maioria dos amigos mesmo, eles vieram e utilizaram a fala não só verbal, mas corporal, gestual, do coração, coracional, como uma vez eu ouvi falar, e eu achei tão legal isso, né?
é a mistura do emocional, né, nesse coração. Então, existe formas de falar, né? Existe formas de confortar uma pessoa. E existe aquela pessoa que diz assim, mas eu não sei o que falar. Talvez não precise falar nada, só o fato de você, a pessoa saber que você está ali do lado dela, já é uma forma de estar perto, né? E assim, né, Giane, às vezes compartilhar essa dificuldade, né, às vezes trazer, olha, eu não sei por onde começar, eu não sei o que te falar, mas eu quero que você saiba que eu tô aqui. Eu quero que você saiba que se você quiser falar, se você não quiser falar, enfim, eu quero estar aqui à disposição para te ajudar da forma como você acreditar que eu posso te ajudar. Então, muitas vezes a gente se cobra, né, de, ai meu Deus, eu tenho que ter a frase de efeito bonita, eu tenho que ter a condução perfeita. E muitas vezes a gente não tem, porque a gente também está impactado, a gente não sabe direito o que fazer. Não. Então, compartilhar essa vulnerabilidade, acho que inclusive aproxima, né? Porque não é você num pedestal que não está passando por esse processo e a pessoa lá embaixo. Não, tá todo mundo na mesma, né? Com dificuldades diferentes, passando por tipos de dores diferentes, mas dispostas, né, a se ajudar. E como você trouxe coisas simples, né? Às vezes a gente acha, nossa, mas eu não tenho tempo, eu não consigo. Gente, às vezes é uma mensaginha, é um bom dia, é um oi no portão, né? É qualquer coisa, uma oração, né? Qualquer coisa que possa ajudar essa pessoa a passar por este processo. E aí você trouxe algumas questões sobre até um processo quase de banalização, né, desse processo do luto, dessa dor do luto, de crenças como, ai, precisa superar, vamos lá, já se passaram não sei quanto tempo. E muitas vezes, sei lá, tem uma abordagem que de repente é de uma pessoa que realmente não tem uma sensibilidade, mas às vezes tem pessoas que acham que até, não sei, estão tentando ajudar, estão tentando colocar o outro para cima e falar, olha, a vida segue, o quão importante é saber essa medida, como é que respeita essa medida, Giane, de você querer trazer algum otimismo, mas entender que existe um processo. Fala um pouquinho desse cuidado com a não banalização do processo mesmo do luto. É preciso entender, então, o que é o luto, né? E por isso que precisamos falar disso. Porque muitas vezes a pessoa não sabe o que falar porque ela não sabe o que é isso. E luto, hoje a gente entende que é um processo, né? Mas muitas pessoas não têm noção disso. Então, acha que dizendo assim, Deus vai te ajudar, Deus vai te dar força, não fique assim, isso vai passar. Sim, mas nesse momento, é um momento que dói muito. Claro que Deus está do seu lado, muitas pessoas estão do seu lado, mas quem está vivendo isso que está sofrendo. Então, o luto é um processo, sim, que às vezes demora muito para ser curado. E aí nós precisamos entender, então, o que se passa na cabeça e no coração de quem está vivendo esse luto, né? Eu sigo uma médica, o nome dela é Ana Cláudia Arantes, e ela trabalha com pessoas com cuidados paliativos, e ela escreve alguns livros sobre a morte, sobre o luto, né? E eu achei muito legal que ela explicou sobre o luto em 3 fases, né? E a primeira fase que você passa, quando você começa a viver o luto, é o grito. Eu achei interessante porque é bem isso. Então, existe a morte anunciada. O que é a morte anunciada? É quando o teu ente querido vai para o hospital, né? Passou mal, foi para o hospital. Chegou lá, foi internado, e aí o médico vem e diz, ele vai ser internado, ele está com uma doença assim, é grave, precisa ir para UTI, e a coisa vai... Então, assim, cada dia é uma expectativa, você não sabe o que está acontecendo. Então, eu lembro quando eu levei o Ademar, meu marido, para o hospital, ele foi porque ele caiu, mas ele estava bem, ele estava conversando, ele estava só com uma dorzinha na cabeça, mas era uma coisa bem tranquila.
né? E aquilo, na nossa cabeça, vai ali, faz um exame, toma um remédio, volta para casa, beleza, tá tudo bem. Assim como foi a vida inteira dele aqui. Ele correu muito no hospital, ele tinha pressão alta, diabetes. Então, na minha cabeça, logo a gente ia voltar. Chegando lá, ele fez um exame e o médico disse, não, ele vai internar porque precisa de mais exames. Não foi tão simples assim. E aí você já cria uma expectativa. E aí ele ficou um dia a fazer os exames e no outro dia ele começou a passar mal. E com muita dor, e quando foram olhar, naquele dia havia acontecido no terceiro. Ali eu comecei a viver meu luto. Por quê? Bateu o medo, né? E a expectativa de que algo vai acontecer, fora do normal que nós estamos acostumados a viver. Porque a gente sabe que a gente vai morrer, mas a gente não acredita muito nisso, a gente não vive como se soubesse. E ali eu lembro que eu senti muito medo, né? Ele foi fazer uma cirurgia e a médica falou que era muito grave e que a cirurgia seria a única chance que ele tinha. E eu lembro que eu estava no quarto, ele já tinha ido para a sala de cirurgia e eu gritei. E porque aquilo assim foi uma mistura de medo, de pavor, de insegurança, de descontrole da vida. E eu creio que quando uma pessoa hoje vai para um hospital e o médico diz ele vai ser entubado, é o momento que a pessoa tem vontade de gritar. Não faça isso porque é um passo para a morte. Muitas pessoas vivenciaram isso. Então, não é um momento não é um momento fácil. E aí você já começa a lidar com esse grito, né? O grito do não, eu não quero que aconteça, eu não quero que morra. E aí o meu marido entrou em coma e ficou em coma 18 dias. E aí eu precisava gritar para as pessoas, né, que eu tinha esperança, que eu acreditava em Deus, que Deus ia curar ele, que eu precisava das pessoas, que tinha que ser feita alguma coisa. E eu não conseguia fazer nada. Eu só conseguia esperar. E essa espera é muito angustiosa. Quem passou aqui sabe, né, que é uma espera horrível. Ela desmonta você, porque você não sabe o que vai acontecer. E aí veio a notícia da morte. Então, a gente tem vontade de sumir praticamente, porque parece que você não vai conseguir lidar com essa dor. Porque é alguém que você... Eu vivi 32 anos com ele. Outras pessoas, uma vida inteira, né? Quando se perde um pai, quando se perde uma mãe, quando se perde um filho, e às vezes o filho está na barriga, ou ele nasceu, teve algumas horas, ou ele nasceu, teve alguns anos, é muito bonito, porque é como se arrancasse essa pessoa que você viveu anos, que você construiu uma história, que você amou, é arrancada de você. E aí o grito é assim, alguém me ajude, porque parece que eu não vou dar conta. Só que, ao mesmo tempo, eu olhei para os meus filhos e eles também estavam gritando. Então, eu segurei meu grito e fui cuidar dele. E eu entendi a importância da segurança de alguém perto de um adolescente, de um jovem. Minha filha tem 19 anos, meu filho tem 24 anos. E era importante dar segurança para eles. Então, a gente abafa o grito. Mas daí, as pessoas do nosso lado
Algumas entenderam isso, sabe? Porque não tem o que você fale. Não adianta dizer assim, não chore, não sofra. Porque não tem, ninguém vai trazer aquela pessoa de volta. Aquela situação não vai mudar. É a única coisa mais certa na vida da gente é a morte. E que não dá para dizer assim, só mais um pouquinho. Não morre agora, só mais um pouquinho. Ah, mais um mês. Não dá para dizer assim, eu te pago 100 milhões, deixa ele vivo aqui comigo. Não, não existe negociação para a morte. Não tem gente. Então, não tem não tem algo que você possa dizer que dê conta daquela dor. Então, é partilhar, é estar ao lado e evitar falar coisas. Pense antes de falar. Será que realmente é isso que vai acontecer? Uma vez me disseram assim: ai, não sofra, né? Você é nova, você tem chance de reconstruir sua vida, você pode casar de novo. Eu não quero casar de novo agora. Eu acabei de perder meu marido. Eu tô olhando para a dor. Eu não estou pensando nisso. Então, fui pensar. É possível uma. Sim, tem pessoas que casam depois de um mês de perder, mas cuidado com o que você fala, né? Algumas pessoas falaram assim: isso você vai superar, você tem que ter forças, se agarre com Deus, não chore, não fique pensando nisso. É quase impossível não pensar nisso. Porque é alguém da sua vida, ele ficou 32 anos do meu lado, eu tinha uma rotina, uma vida toda em torno dele. E como que do nada eu vou parar de pensar? Não para. Eu penso nele 24 horas. Hoje, eu acho que hoje eu penso mais nele do que eu pensava antes. Porque aí você também descobre muitas coisas sobre ele e sobre você, né? Depois dele. Então, não há o que falar. É importante conhecer sobre o processo. É importante estar perto, acolher essa dor, dizer que você está ali do lado. Se possível, um abraço, se possível, um aperto de mão, um carinho, e ajudar a seguir. E deixar a pessoa chorar, deixar a pessoa sofrer, deixar a pessoa gritar mesmo, porque é essa hora. Ela não vai gritar para cima, ela não vai chorar para cima. Uma hora essa dor doída, essa dor ruim, vai passar. E aí vem a dor boa. E a gente vai falar sobre isso. Muito importante isso que você está trazendo, né, Jane? Uma das coisas que eu percebo muito até na minha caminhada, no meu trabalho, que não é na área, né, de luto, mas que é em outra área mais de gestão emocional, olhando mais para a construção de expectativas, né, de metas, enfim. Mas quando a gente fala de gestão emocional, a gente fala muito da importância de a gente entender que não tem emoção ruim, a gente tem essa tendência, né? Eu gosto da alegria, eu gosto da felicidade, eu gosto da fé, mas eu não gosto da raiva, eu não gosto da tristeza, eu não gosto da frustração. E as emoções são importantes, elas existem porque elas precisam existir. É uma forma de a gente trabalhar internamente com o que está acontecendo com a gente. Então, essa permissão ao choro, a permissão à dor, ela é essencial, né, para o processo de cura. É como você falou lá no começo, se eu não vivo isso agora, eu vou viver isso em algum momento. E se não for de uma forma espontânea, o corpo cobra, né? A conta chega, de algum momento isso vai precisar sair de mim. Então, que seja de uma forma mais consciente, mais organizada, respeitando cada fase do processo. E você trouxe que a primeira é essa, né? É o grito do não quero, tá? É diferente de tudo que eu imaginei e eu não gosto desse cenário, eu não gosto desse resultado, não foi o que eu gostaria que fosse. E você não ter o controle, como é difícil a gente lidar com situações onde a gente não tem absolutamente nenhum controle. Porque chegam outros desafios na vida que bate um desespero, a gente fica triste, a gente chora, mas a gente sabe que a gente vai encontrar um caminho.
que a gente vai dar um Isso. jeito, que a gente vai construir de uma outra forma, vai construir aqui, né, um novo jeito de fazer acontecer. Mas para esse processo de quando a gente perde alguém, a gente só consegue transformar a dor, a gente não consegue mudar o cenário, a gente não consegue desfazer o que aconteceu. Então, acho que respeitar esse primeiro passo do grito, nossa, que importante você compartilhar isso. E aí eu fiquei curiosa, você comentou, né, que essa médica fala sobre 3 passos, né, 3 fases. O primeiro é o grito, o que vem depois do grito? Vem o silêncio. E o silêncio, e daí tem uma outra professora aqui, que eu assisti uma aula dela, ela fala da caverna. A caverna tem uma luz. Vamos imaginar uma caverna, e para sair dessa caverna tem um túnel, e no final do túnel tem uma luz. O momento do silêncio é quando você entra, o processo do luto é quando você entra na caverna. Você entra gritando nessa caverna. E aí vem o momento do silêncio. Você está na caverna. Você até olha para a luz. Você sabe que tem um caminho e tem uma luz lá no final do túnel. Mas no momento do silêncio, talvez não seja a hora de você olhar e seguir aquele túnel. Você talvez nem queira fazer isso, e não consiga. E é um direito seu. Você precisa viver esse silêncio. E o que é o silêncio, né? Primeiro, a pessoa que morreu não está mais ali. Você não vai ouvir a voz, não tem mais o cheiro, não tem mais o toque, não tem ela, não tem mais o corpo, não tem mais, você não vai ver nunca mais. O que tem dela em você? É o amor, a vivência, o vínculo que vocês têm durante uma vida e que fica no seu coração. É isso que você vai ter. Por isso que dói tanto, né? Porque ela está ali. E quanto maior a dor, maior o amor. Tá, mas daí, então se eu não choro, se eu não grito tanto, se eu não descabelo, se eu não... Então eu não amo tanto? Não, não é isso. Eu amo da mesma forma, talvez eu ame muito mais. Mas talvez a minha forma de lidar nesse momento, nessa perda, seja diferente de outra pessoa. Cada pessoa tem uma forma de lidar com o medo. E dentro dessa caverna é a hora de você olhar para tudo isso, olhar para a sua história, olhar para a história dessa pessoa. Então, nesse período de luta, eu me permiti, foi difícil entender isso, porque todo dia eu queria pensar no meu marido, eu queria olhar as fotos dele, eu queria olhar a nossa história, queria olhar os nossos erros, fui olhar até o nosso relacionamento conjugal, eu fui olhar para tudo isso. E aí eu pensava, mas eu não preciso, não tenho que olhar, né? Nossa, você tem que parar com isso. Não, eu entendi que eu tinha que continuar, eu tinha que olhar sim. Eu tenho áudios do meu marido no celular, que ele me mandava, a gente conversava, às vezes mandava um recado, uma coisa assim, eu tenho salvo, né? Eu não apaguei, porque é a voz dele. Eu ainda escuto, preciso ainda escutar, né? Eu tenho fotos, vídeos que a gente fez juntos, né? Coisas engraçadas. Tem os objetos que eu guardei dele, muita coisa, né? A gente doou, desapegou disso, mas a gente guardou, eu, o Henrique, a Amanda, guardamos coisas significativas de lembrança. Então, nesse momento da caverna, eu tenho que olhar para isso, sabe? É o momento do silêncio, onde eu paro. E não é o silêncio de não ficar falando, não, é o silêncio interno, de parar e olhar para toda essa história, de olhar para todo esse vínculo, de olhar para a história com a sua mãe, de olhar para a história com o seu marido, com o seu pai, com o seu filho, com a sua avó, com o seu amigo, né? Você tem uma história com essa pessoa, e é o momento de olhar para isso.
E aí, cada vínculo tem uma intensidade, né? E acontece que a gente vai sofrer com isso, o físico, nosso físico também vai sofrer. Então, não dorme direito, não come direito, né? Em mim, isso apareceu no corpo, né? Muita dor no corpo, eu não durmo, e até hoje eu não durmo direito. Porque no meio da noite eu acordo, eu lembro dele, eu penso nas coisas que ele me deu. Durante a manhã, de manhã eu acordo, a primeira pessoa que eu penso nele. Quando eu vou dormir, às vezes eu fico horas até pegar no sono, pensando em tudo. Então, é um momento de fazer isso. Porque com isso eu consegui chorar muito, muito mesmo. E chorei muito. Mas sempre depois de cada choro, eu conseguia lembrar de alguma coisa engraçada também que eu vivia. Daí eu sorria. Isso me deu esperança. Opa, não vou viver sempre chorando. Se eu fosse falar nessa live aqui uns 3, 4 meses atrás, não conseguiria, porque eu falava ou chorava. Hoje eu já consigo, né? Eu consigo sorrir com isso. Os dias eu fui na casa de uns amigos nossos, a gente conseguiu só rir das coisas, das bobeiras que ele fazia, das coisas que ele se enganava, sabe, coisinhas assim, que a gente conseguiu rir. Daí eu fui percebendo que é possível, né? Então, esse momento do silêncio é um espaço que você cria dentro de você, na sua vida, à sua volta, para você dar conta da falta que ele vai fazer, da saudade, dessa dor. E é um espaço necessário para você se dar. E a gente, às vezes, não fica tão quieto internamente, na cabeça, né? Porque vem mil coisas. Então, respeita isso, mas busca também, né? Olhar para isso, olhar para o significado dele. Claro que em alguns casos, algumas pessoas não têm boas experiências com uma pessoa que faleceu. Talvez um pai, um abusador, né? Alguém que foi violento, alguém que foi omisso ou violento a vida inteira. E às vezes a pessoa morre, para quem ficou, talvez seja até um amigo. Acontece isso. E até isso você tem que respeitar, porque você está livre de um sofrimento, mas aquela pessoa fez parte da sua vida. E com certeza deixou marcas em você. Então, respeitar isso. Respeitar esse momento que você precisa elaborar isso, precisa sim pensar e lembrar de tudo que aconteceu, de tudo que a pessoa fez, ou foi importante, ou vivenciou com você. Né? Então, o momento de silêncio é um momento muito importante. E a gente, nesse momento de silêncio também, vem os conflitos. Né? Coisas que eu podia ter dito para ele e não disse. Coisas que eu disse que não deveria ter dito. Né? Coisas que eu poderia ter feito. Nessa hora, a gente começa a fazer balanço. E vem um balanço. E vem a culpa também. E, para você ter uma ideia, eu cheguei a me culpar. Eu cheguei a pensar assim, por que eu não estava perto dele na hora que ele caiu? Eu poderia ter segurado ele. E eu fiquei me senti culpada por isso. Mas depois eu pensei, quem é que fica 24 horas do lado de uma pessoa adulta, capaz de segurar ele? Como que você vai saber a hora que ele vai cair? Não existe isso. Ele faz isso com uma criança e não é garantia que ela não caia. Então, é impossível. Então, olha o que passa na nossa cabeça. Muitas pessoas se sentem culpadas porque talvez não cuidaram direito no hospital quando estava em uma fase que estava doente. E hoje a gente vive isso porque ninguém pode estar perto, né? Não pode acompanhar no hospital, não pode nem visitar no Rio, né? E as pessoas se culpam. Então, você vai viver isso. Mas é importante trazer a razão, trazer o pensar. Tá, o que poderia ser feito? Analisar.
E aí a conversa, talvez você sozinho não consiga elaborar isso. Busque alguém para conversar. Busque alguém para te ajudar a fazer isso. Para que você passe por esse momento da melhor forma possível. Acho que é importante isso que você trouxe, né, Giane, de o momento do silêncio não significa ficar quieto, não falar, né? Esse momento do silêncio é muito mais de uma análise interna, de entender o que essa história, essa convivência significou para você, o que essa perda está significando para você, como é que você se relaciona com essa dor, o quanto está doendo, por quê, como, quais são os questionamentos que você tem em relação à história que você construiu, mas muito mais também trazendo um olhar de não somos perfeitos, nem nunca seremos, jamais. A gente pode passar por 48 processos como esse e a gente não tem como, né? Nós somos únicos, a gente tem a nossa própria história e a gente se relaciona com pessoas co-construindo histórias, então não tem como construir uma história perfeita. E tá cheio de coisas que a gente não tem controle. Isso é uma das coisas que eu acho que mais doídas, assim, da vida. Nossa senhora, eu tive muita dificuldade durante a minha vida para entender e aceitar isso, de que, cara, tem um monte de coisa que não tá na minha mão e não vai estar. Como é que eu vou lidar com essa realidade? Como é que eu vou lidar com isso? Porque isso é um fato. Então, eu acho que esse processo de olhar para dentro e entender como é que eu estou vivenciando isso, o que tudo isso significa para mim, e inclusive buscar ajuda, né? Eu falo muito isso quando eu estou participando de lives, de que a gente tem uma tendência a achar de que a gente tem que carregar tudo sozinho, que a gente precisa dar conta sozinho, né? E a gente não precisa. É para isso que existem tantas especialidades, é para isso que existem tantas formas de a gente organizar as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos planos, a forma como a gente vai lidar com o aqui e agora. Graças a Deus existem diversos tipos, né, de processos que podem ajudar, processos terapêuticos, enfim, muitos profissionais cada vez mais atuando em áreas diferentes e que podem nos ajudar. Esses dias eu estava conduzindo acho que uma live, uma palestra, não lembro, e uma pessoa perguntou assim: eu passo por uma dificuldade assim, então você acha que eu preciso procurar um psicólogo? E eu trouxe muito mais a reflexão de, peraí, mais do que, será que eu preciso, será que um psicólogo pode te ajudar a passar por esse processo de uma forma mais estruturada, mais organizada, mais consciente, com mais opções e mais escolhas que te proporcionem bem-estar? Então, eu acho que é isso, é a gente olhar de uma forma diferente em relação a essa coisa, não é porque eu estou passando por isso que eu preciso passar sozinho. E o momento do silêncio não significa não falar, né? Então, eu queria escutar agora um pouquinho de você. Qual é o último passo, né? A gente falou do grito, a gente falou do silêncio, que é esse momento de análise e reflexão interna, talvez até o início de uma reforma íntima em relação, né, à forma como eu vivo, como eu me relaciono. Qual é o último passo aí desse trio de processo? O último passo vem a transformação. E eu fiz essa analogia assim, com a borboleta. Você é uma larvinha, né, bem pequenininha, aí você se coloca no casulo e fica um tempo ali. E aí você tem que se libertar daquilo. Daí vem a transformação. E esse passo, né, que essa médica chama de música, fez todo sentido para mim, porque depois que você passa por essa caverna, você tem que tomar uma decisão. Ou você só olha para a luz e vê ela como teu norte, mas fica ali dentro da caverna, ou você segue essa luz e você sai da caverna, sai do casulo, se transforma, deixa esse período se transformar. É o que eu estou tentando fazer comigo, né? Porque eu me sinto ainda no casulo, eu me sinto na caverna. Porém, eu consigo olhar para a luz e eu quero sair da caverna. Eu decidi que eu quero. E eu decidi que eu quero porque, no momento, eu me revoltei muito com Deus. Eu briguei muito com Deus. O dia que a Sueli faleceu, a mãe da Willy, eu fiquei muito revoltada.
Eu fiquei indignada, assim, sabe? Porque morreram outras pessoas na semana, eu perdi outros amigos, pessoas importantes no país. Eu, sinceramente, né, podem me julgar, mas eu disse isso, cadê você, Deus? E Deus fez silêncio. E eu ganhei uma história de presente dessa médica, que foi a história de Madre Teresa de Calcutá. Eu não sabia, eu ouvi ela contando essa história. Madre Teresa, ela foi uma freira, estava enclausurada, eu vou resumir bem aqui, e um dia ela sempre tinha experiências místicas com Jesus. Um dia Jesus disse para ela sair da clausura e trabalhar com os pobres. Mandou ela para a Índia. E ela falou isso para o bispo dela e ele achou absurdo. E foram falar com o Papa e o Papa acabou permitindo e ela foi trabalhar na Índia. Depois que ela foi para trabalhar na Índia, ela trabalhou 50 anos e Deus fez total silêncio. Jesus não falou mais com ela. Ela não teve mais experiências místicas com Jesus. E aí, olhando toda a pobreza da Índia, toda aquela morte, todo aquele horror da Índia, Madre Teresa ficou muito revoltada com Deus. E falou para o bispo dela, eu não estou vendo Deus aqui, não tem sentido esse trabalho. E aí o bispo falou para ela, você quer voltar? Quer sair daí? Quer voltar? E ela olhou para aquilo e falou, não, quero continuar. Se Deus não existe, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, a partir daí, Jesus voltou a falar, a ter experiências místicas comigo. Isso foi muito significativo para mim, porque eu estava numa revolta, não queria saber de mais nada, não queria fazer mais nada na minha vida. E achava que não valia a pena. Porque está todo mundo morrendo, não tem futuro, não tem opção. Só que daí um amigo nosso, o Ademir, estava na UTI, todo mundo, eu já achava que ia acontecer o pior. E, no entanto, ele está em casa. Aquilo me tocou, sabe? Me chamou a atenção. Me deu esperança. E eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa. Então, aí, foi tocar a música. Foi fazer alguma coisa. É sair da caverna. É sair para a vida. Então, assim, dói, eu tenho que fazer alguma coisa com essa dor. Que eu possa ajudar alguém. Não sei. Não sei se estou ajudando alguém. Não sei se alguém entendeu ou achou legal ou achou bom. Não sei. Mas eu preciso botar para fora isso. Eu preciso transformar isso em música para que a gente realmente dance, porque esse é o ciclo da vida. Não tem como mudar. Eu vou morrer, você vai morrer, as pessoas que estão aqui vão morrer, todo mundo vai morrer. É o ciclo. Mas que eu possa morrer entendendo o que vai acontecer comigo. Que eu possa olhar, eu tenho muito medo que meus filhos morram. Mas eu preciso olhar para essa questão, porque isso pode acontecer. E eu vou ter que lidar com isso. Então eu quero lidar da melhor forma possível. Porque a gente não veio para sofrer. E se o tempo do luto for 10, 15, 20 dias, um ano, um mês, não importa, não tem tempo para isso. O importante é que você viva bem, porque depois que passar essa dor doída, ruim, se você entender a música da vida, a música do luto, você começa a sentir a dor boa, que é a dor da saudade. Eu espero que um dia eu possa olhar para as fotos do Ademar sem chorar com dor doída. E eu sei que eu vou chegar lá. Então, é transformar esse momento em música. Parece estranho. Para mim tem muito sentido, porque eu gosto muito de música, eu gosto de dançar. E vamos pensar, quem não gosta, não precisa trazer esse sentido. Mas busca um sentido para a sua vida.
Busca um sentido para você continuar, para você seguir a sua vida. Porque talvez você morra semana que vem. E você não disse para o teu filho que ama ele, não disse para o teu marido que ama ele, não disse para o teu amigo que ama ele. Então, a partir disso, aqui em casa, o nosso boa noite, a partir da Amanda, mãe, boa noite, durma bem, eu te amo. Essa é a nossa despedida, porque você não sabe se você vai acordar. Então, é dar um sentido, sabe? A partir de agora eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu já chorei, eu já gritei, eu já me descabelei, já me revoltei com Deus, e agora eu estou retornando. Eu acho que eu estou saindo do caminho, eu estou saindo da caverna. Mas quem não saiu, calma. Cuidado ainda com você mesmo, porque vai sair. Depende. Se você não consegue sozinho, peça ajuda. Mas se você consegue sozinho, vai em frente. É possível. E assim, né, Giane, não precisa ser uma decisão super extrema, né? Eu acho muito bonito Não. quando você diz assim, eu tô ainda na caverna, mas eu já cheguei à conclusão, eu quero sair dessa caverna. Eu acho que às vezes, inconscientemente, pode existir uma questão de, meu Deus, mas eu vou estar traindo o amor que eu tinha, eu vou estar traindo a nossa história se eu não continuar aqui dentro da caverna. Eu não estarei respeitando tudo que a gente viveu, tudo que a gente construiu se eu sair da caverna. E é importante trazer isso para a consciência de que existe a possibilidade, né, de você transformar a dor ruim, a dor que machuca, numa, eu não sei nem se chamar de dor, mas num sentimento aonde as boas lembranças e a memória bonita, ela é permitida, ela tá com você, você pode sim sentir o cheiro, você pode fechar os olhos e sentir o abraço, o toque, você pode inclusive conversar. Isso é uma escolha que você pode se permitir fazer, e essa pessoa, essa memória vai continuar fazendo parte da tua vida, né? E parte de um desejo interno de que tá tudo bem eu sentir saudade, sentir inclusive dor, ainda um pouco às vezes até de revolta, e querer continuar a minha vida, e querer continuar construindo coisas que tragam significado, como você está aqui nesse momento hoje, nessa live, com tanta coragem, porque é necessário coragem você tá aqui, você ainda está passando por um processo, e eu tenho certeza que você está iluminando a cabeça, o coração e o caminho de muita gente que está passando por esse processo. Tem muitos comentários aqui, né, que estão gostando demais, que está sendo muito importante, né, te escutar. Então, primeiro, parabéns, que legal que você está compartilhando isso. Segundo, Obrigada. parabéns por essa coisa do eu quero, eu tô aqui na caverna, mas eu enxergo a luz e eu quero sair. E esse processo não precisa ser assim, né? Ah, então agora a caverna desabou. Teve um terremoto, não consigo mais entrar na caverna. Não, às vezes a gente pode, tô na caverna, saio um pouquinho, mas eu ainda volto para dormir, porque ainda é o lugar onde eu me sinto bem, ainda é um lugar que eu preciso ficar mais um pouquinho. E aos poucos, passa, né, 2 dias fora da caverna, volta um pouquinho, passa um pouquinho mais, volta um pouquinho. Respeitar o seu próprio processo, não tem fórmula pronta, não tem 5 passos para acabar com o luto, gente, não existe isso, Não. né? Cada um vive de uma forma, cada um vai sentir de uma forma, então, acho que respeitar o seu processo, pedir ajuda, buscar ajuda, se permitir ser ajudado. Isso também é uma permissão interna, né, que a gente precisa construir. E olhar, né, ok, existe tudo isso, mas também existe tudo isso, como conviver com essa ambiguidade, onde sim, eu sinto dor, sinto saudade, e eu também sinto vontade de viver, de continuar e de construir, de transformar essa dor numa coisa que possa transformar outras pessoas, a vida de outras pessoas, ou o processo de outras pessoas numa coisa um pouco mais leve, mais organizada. Eu penso que quem está lá do outro lado vai ficar muito feliz se você deixar que esse processo se transforme. Quem está do lado do outro lado vai ficar muito feliz se você ficar feliz. Não saia da caverna.
né? Volta, vai, segue a luz, retoma a tua vida, não precisa mais sofrer, né? A outra pessoa está bem, ela não tem mais dor, ela não tem mais frio, ela não tem fome, ela está bem. Agora você precisa ficar bem. Então, isso vai deixar a pessoa que está do outro lado muito melhor, muito mais feliz também. E vocês vão poder sempre, você vai poder estar sempre lembrando, voltando realmente para essa caverna, buscando lembranças, memórias, elas não vão apagar nunca. Mas que você possa fazer isso sem a dor do mundo, a dor que machuca. Você não veio para isso. Você, faz parte da sua vida, você continua vivendo. A gente está com o tempo bem apertado, né? Ainda tem uns minutinhos. A gente tem mais, acho que 2 minutinhos aqui, Jane. Então, assim, nossa, que maravilhoso que foi estar aqui com você. Muitas pessoas escrevendo aqui, né? A Ana comentou que perdeu o irmão há 9 anos e às vezes ainda volta para a caverna. A Lelezinha, querida, né? Perdeu, né, o meu vozinho, o pai dela, há 12 anos e todos os dias lembra dele. E eu também, né? Meu Deus, o meu avô foi e minha grande referência, foi meu pai, foi tudo, assim. E eu converso com ele até hoje, quando eu vou tomar uma decisão, eu penso, nossa, o que será que meu avô falaria para mim aqui, né? Que será? Às vezes eu dou umas pisadas de bola, nossa, meu avô ia dar uma puxada na minha orelha aqui. Então eu tenho essas conversas e, é claro, isso acontece depois de um tempo. Então, acho que é isso, é respeitar o nosso processo, mas com a grande meta, né, Jenny, como você trouxe, a gente veio aqui para ser feliz, a gente veio aqui para realizar, para ajudar, para se conectar. Então, por mais que a meta esteja um pouquinho longe de você, agora não tem problema, dá um passinho por vez. Ver você falando, poxa, há 3 meses atrás eu não conseguiria fazer essa live. E olha que coisa linda que você fez aqui hoje, que coisa mais linda a tua condução, a tua partilha foi rica demais. Então, assim, é olhar um passo por vez. E queria que você deixasse agora aqui as tuas considerações finais, o teu contato, né? De repente, algumas pessoas podem querer te procurar para conversar com você, seja com o teu CPF ou seja você na posição de psicóloga. Acho que é bacana você deixar suas considerações finais e deixar teu contato. Ainda faltou uma fala para quem vive outros tipos de luto. Né? A Andréa colocou aqui que existem outros tipos de luto e disse luto, às vezes, por um acidente que sofreu e perdeu algum membro, né, a mobilidade, algum membro do seu corpo, luto por um filho que foi embora, foi para um outro país, pessoas também vivem luto, né, porque fica sozinha. Às vezes o fato do filho sair de casa já é uma forma, é um luto que você vive. Eu vou fazer essa fala no Instagram, né? Prometo que eu vou gravar algo e vou falar disso com o maior carinho. E eu estou lá no Instagram, estou retomando lá o trabalho, né? Psicologiane Borba. E tenho um consultório, né? Estou à disposição para uma conversa, para um atendimento, né? Me procurem. O telefone está lá no Instagram também. Então é @psicogiane Borba. Isso. Legal, tá? Maravilha. E eu espero, assim, que a gente não busque a cura e o não sentir mais, mas que eu busque lidar melhor com a dor. E fazendo isso, tranquilo, você consegue superar. Né? E você vai conseguir, tenho certeza. Amém. Nós estamos numa jornada aqui e precisamos cumpri-la bem. Né? O nosso caminho é a morte. A morte não é ruim. É só uma passagem. Giane, querida, a gente precisa só encerrar aqui em 59. Muito obrigada, pessoal, todo mundo que participou, e muito obrigada por estar aqui presente, por compartilhar. Giane, parabéns mais uma vez, com toda a minha admiração e carinho daqui. E continuem seguindo aí a Essência, sempre tem lives muito significativas. Um beijo no coração de todos, um beijo especial para a nossa Willy, querida. Isso, até. Beijo. Obrigada.